História, quarto ano, aula 3. Daí, pessoal, tudo bom? Pessoal, livro de história, página 28 e 29. Parece pouca coisa, mas essa matéria aqui ela é bem extensa. Eu poderia resumir para vocês, né, dizendo apenas que o homem pode ter vindo pelo Estreito de Bering ou então ele pode ter vindo pelo oceano, mas acho que seria muito vago. Eu já teria acabado a aula, inclusive, né? Mas não, gente, eu fiz uma pesquisa um pouquinho maior e eu vou tentar passar para vocês tudo aquilo que eu aprendi ou tudo aquilo que eu não aprendi. Porque afinal de contas, galera, eu tô saindo de tudo isso que eu andei lendo agora, eu tô saindo com mais dúvidas ainda. E eu acho que é normal, talvez você saia com essas dúvidas também. E isso é muito bom, porque a dúvida faz com que a gente vá buscar a informação. Então, toda vez que você ouvir falar sobre esse assunto, você vai dizer, não, peraí, deixa eu prestar atenção porque eu quero juntar esse quebra-cabeça aqui. E é isso mesmo, gente, é um quebra-cabeça. Tem várias informações, a gente não tem alguém que tenha chegado na América que tenha dito, olá, eu sou o primeiro homem a chegar na América, pisei aqui. Até mesmo porque vocês do quarto ano vão me cobrar, não é homem, é ser humano, exatamente porque o primeiro fóssil que a gente tem é de uma mulher, ela está aqui. Então, vamos lá. Mas ela não escreveu uma cartinha dizendo, cheguei na América dia tal, cheguei assim. Não, então a gente tem que ir descobrindo evidências. A gente nem sabe exatamente se ela era assim, a gente desconfia que ela era assim, eu já vou falar isso para vocês. Bom, galera, vamos lá. Começando então aqui. Da onde que o homem saiu e como que ele chegou até aqui? E qual é a rota que ele usou? A gente imagina que o homem saiu da África, vamos pegar aqui então, né? Está aqui nesta região. Opa, deixa eu voltar um aqui. Ele saiu aqui da África, ele não vai funcionar o meu ponteiro aqui, mas tudo bem. E ele se espalhou pela Ásia, Europa, foi lá para a Oceania. Na Oceania ele pode ter vindo para a América, daqui da Oceania, ou então ele veio aqui pela Ásia e deu a volta lá. Galera, não sabemos exatamente. Existem algumas teorias, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Vamos lá. Existe uma teoria que é a teoria linguística desse jovenzinho ali, né, o Joseph Greenberg. Ele é um linguista e ele dividiu a América em 3 grandes grupos. Um grupo que ele vai chamar de ameríndios, os indígenas da América, nadenes e inuits. Os inuits é aqueles que a gente chama de esquimós. A palavra esquimós não é muito bem vista por eles, mas enfim, eu vou chamar de inuits. E eles provavelmente vieram aqui pelo Estreito de Bering, atravessaram aqui e se espalharam em 3 levas diferentes. Então, eles vieram em 3 épocas diferentes e eles se espalharam pela América. A princípio, essa teoria foi tida como maluca, mas ela foi comprovada anos mais tarde, através de estudos genéticos. Em dezembro de 2002, a revista Nature comprovou isso, que eram 3 ondas migratórias mesmo, eram 3 grupos genéticos diferentes e por coincidência, eram os 3 grupos que o Greenberg tinha comentado. Então assim, existem indícios de que a gente chegou aqui, né, há cerca de 15 mil anos atrás. Bom, através desses estudos genéticos. Existem 2 sítios muito importantes. Sítio de Clovis, que fica nos Estados Unidos, e o sítio de Monte Verde, que fica no Chile, perto desse local aqui, Puerto Montt, né? Perto de Puerto Montt, no Chile, bem aqui no sul do Chile. E o outro fica nessa região mais central aqui dos Estados Unidos, sítio de Clovis. Bom, a gente desconfia que o sítio de Clovis, que já foi chamado de o primeiro lugar onde o homem montou um acampamento, digamos, né? O homem montou uma base ali, sei lá, o primeiro sítio mesmo, é de 13.500 anos atrás. Porém, existem resquícios, vestígios, de que o sítio de Monte Verde é de 14 mil anos atrás. Então aqui já começa a existir uma dúvida. Como que o homem poderia ter vindo aqui, parado aqui, para depois ir lá para frente, se aqui existem evidências de que o homem esteve antes do que aqui nos Estados Unidos? Então aqui já começam algumas controvérsias. Bom, existe ainda a teoria transoceânica, que o homem veio desta região toda aqui, né, da Oceania, Melanésia, Polinésia, em barcos até a América. Por isso ele chegou primeiramente aqui.
essa teoria, ela não é tão bem aceita por alguns motivos. Imagine que esse homem veio há 15 mil anos atrás de barco até aqui. Como que ele fez para chegar até aqui? Será que ele veio diretão, atravessou todo o Oceano Pacífico? Será que ele veio parando de ilha em ilha? Porque se ele veio parando de ilha em ilha, ele não deixou resquício nenhum. Os vestígios mais antigos que a gente tem nessas ilhas datam de 3 mil anos. Como que ele poderia ter atravessado todo o oceano de uma vez? Ou ele foi passando e não deixou vestígio nenhum? Então, provavelmente isso não aconteceu. Começam a surgir mais dúvidas. Quanto mais a gente vai atrás, mais dúvidas vão surgir, né? Então, a revista Nature, ela sugere em 2016 que o homem veio sim pelo Estreito de Bering. Só que existia uma camada muito grande de gelo aqui por causa da última era glacial, então a gente não conseguiria atravessar esse gelo e por isso que a gente só seria possível isso há cerca de 12.600 anos atrás. Então a gente não deve ter vindo pelo gelo, a gente deve ter vindo de barco. Como? Com que barco há 12.600 anos atrás? Não sabemos, são teorias. Mas é uma teoria um pouco mais aceita do que a gente ter atravessado todo o gelo. Chegando aqui, a gente largou os barcos e foi para a Terra. Talvez sim, talvez algum grupo sim. Mas talvez esse homem fez isso aqui, ó. Ele foi costeando até chegar num certo limite. Porque lembrando que essa região aqui também ela é muito fria. Então a gente chegou num certo limite onde o homem se estabeleceu. Por que ele não se estabeleceu antes? Não sabemos. Mas ele chegou aqui no sítio de Monte Verde. Por isso talvez ele chegou antes aqui do que o homem que desceu aqui e foi vindo mais vagarosamente até o interior, onde hoje está os Estados Unidos, aqui, né? No sítio de Clovis. Talvez por isso a gente chegou quase junto, porque pelo mar eles foram mais rápidos. É uma teoria. Vamos lá. 2016, a revista Science disse que o homem esteve aqui em Monte Verde há cerca de 18 mil anos atrás, 18.500 anos atrás. Ou seja, novos estudos, porque aqueles estudos de antes eram de 1970, 70 e poucos. Agora, novos estudos bem recentes, né, 2016, dizem que o homem não esteve aqui há 14 mil anos atrás, há 18 mil anos atrás. Então, realmente, o homem daqui, ele é mais antigo que o homem aqui dos Estados Unidos. Teria o homem chego aqui primeiro e depois teria ido até os Estados Unidos? Não sabemos, não sabemos. Bem, e o Brasil nisso tudo? Essa arqueóloga, Nied Guidon, em 73, ela começou a fazer vários estudos em cima das cavernas, em cima das pinturas rupestres que existem na Serra da Capivara, hoje o Parque Nacional da Serra da Capivara. Inclusive, existe uma pintura aqui, que eu até fiz questão de deixar aqui, ó. Existe aqui essa mesma pintura que tem no teu livro, do lado da pintura mais famosa. Essa aqui é a mais famosa que existe na Serra da Capivara, a mais reproduzida. Inclusive a gente passou por isso aqui um pouco antes, aqui atrás, ó. Na página 23, eu tinha comentado para vocês, né, fazerem a tarefa aqui e darem uma lida nisso aqui. Beleza? Esses vestígios que a Nied Guidon recolheu, são cerca de 1.000 sítios arqueológicos no Piauí, aqui, ó, nessa região aqui. Esses vestígios dizem que o homem esteve aqui, né, os humanos estiveram aqui há cerca de 20 mil anos. Então, talvez seja ainda mais antigo, chegamos antes do que a região aqui no sul do Chile. Bom, são vestígios. Ainda um pouquinho do Brasil aqui. Em 1975 a gente achou um fóssil, que a gente vai batizar de Luzia, porque é um fóssil de uma mulher de cerca de 20, 25 anos, mais ou menos 1,50 m. Como é que a gente sabe disso? A gente achou um fóssil inteiro, colocou ele de pé? Não, até mesmo porque, galera, o que a gente achou foi o crânio, que é mais fácil preservar o crânio do que um osso menor, e a gente achou partes de alguns ossos dela aqui. Então a gente conseguiu remontar mais ou menos ela e dizer que ela tinha mais ou menos 1,50 m, era uma mulher, 20 e poucos anos. E esse fóssil, a gente reconstituiu ele através
do formato desse crânio e a gente chegou a uma conclusão que provavelmente a Luzia, que é o nome desse fóssil, a Luzia tinha esta aparência aqui. Agora, isso não não existe como comprovar, ela não fez nenhum selfie, ela não deixou uma fotografiazinha lá num porta-retrato parado dizendo, galera, ó, essa aqui era eu. Então isso aqui é como a gente imagina, tá? Provavelmente a gente chegou a essa conclusão, né? A ciência chegou a essa conclusão, provavelmente ela era parecida assim. E esse fóssil ficava no Museu Nacional, aquele mesmo museu que pegou fogo e destruiu boa parte desse fóssil. Isso aqui são os restos do fóssil que foram achados pós-incêndio. Pelo menos a gente conseguiu guardar um pedaço disso. Por que isso é importante? Galera, é só um fóssil. Mas a gente talvez, no futuro, talvez, eu não sei, talvez a gente tenha tecnologia suficiente para encostar alguma coisa nesse fóssil e um aparelho que diga de quando que era esse fóssil, onde que viveu, o que fez. Eu não sei. Se eu falasse há 100 anos atrás que a gente ia estudar o DNA de alguém, ia dizer da onde saiu o homem, para onde que ele foi, ia fazer um sequenciamento, isso também era uma coisa impossível. Então, não duvidem que isso um dia possa ser feito. O importante é que a gente tenha essas peças hoje. E a gente chegou a chamar todos os povos, todas as ossadas que a gente achou aqui, os vestígios, né, de povos de Luzia. Inclusive a revista Nature conseguiu, através de exames também de DNA e tudo mais, mapeou ao redor do mundo, são acho que mais de 200 testes, e chegamos à conclusão de que provavelmente a gente veio desta região aqui. Existe um sequenciamento comum do DNA com os povos da Melanésia. Melanésia, por causa da melanina, eles são mais negros, né? Então tem a pele mais escura. Então provavelmente a Luzia veio dali. Por isso a gente diz que ela tem feições negroides. Bom, alguns estudos ainda sugerem que existiu uma primeira leva, que não veio nem de canoa, que não veio nem por aqui, que ninguém sabe, que veio antes daquelas 3 primeiras, que chamamos de população Y. Agora, como que eles chegaram aqui, por onde, ninguém sabe. Aliás, não existe exatamente uma prova de que eles chegaram aqui. São suposições. A gente imagina que talvez antes desses 20 mil anos chegou alguém aqui, que seria a população Y. Bom, a Niede Guidon, novamente, né, coloquei a imagem dela ali, que estudou a Serra da Capivara, ela disse que na Serra da Capivara existem evidências de que o homem viveu ali há mais de 100 mil anos atrás. Gente, a gente está falando de 20 mil anos, né, de 14, de 15, de 18, de 20 mil anos, e a Niede Guidon diz que existem evidências de que o homem viveu ali há mais de 100 mil. Então é uma coisa meio absurda. Obviamente, existe todo um ceticismo assim de dizer, não, nada a ver, meu, nada a ver. Mas é aí que faz a gente correr atrás, é aí que a gente corre atrás das informações. Vamos montar esse quebra-cabeça, vamos atrás do que ela está falando. Se ela está falando que viveu, por que ela está falando? Pega essa peça, pega aquela outra e de repente a gente começa a montar. Porque eu não sei se você notou até agora, mas é uma bagunça. A gente não está conseguindo se entender da onde chegou o homem exatamente. Se ele veio pelo mar, se ele veio pelo Estreito de Bering a pé, se ele veio de barquinho por aqui, por onde que ele veio? Ou será que ele veio de outro lugar? Então, assim, mas a Niede Guidon diz que existem suspeitas, né, de que o homem viveu ali há mais de 100 mil anos atrás, no Piauí, aqui, ó, nessa pontinha aqui. Será que ele chegou de barco aqui e atravessou toda a Amazônia? Bom, as suspeitas da Niede Guidon foram mais ou menos confirmadas, mas não exatamente na Serra da Capivara. Mas foram achadas pedras lascadas e ossos de mamute, que provavelmente o homem manipulou esses ossos. E esse sítio da Califórnia, nessa região aqui, esse sítio tem cerca de 130 mil anos atrás. Então, assim, não é ainda uma prova exata, até mesmo porque desconfia-se que seja de 130 mil anos atrás, mas provavelmente está certo. E se estiver certo,
vai mudar tudo aquilo que a gente sabe, vai mudar tudo aquilo que a gente tem nos livros. Então, por enquanto, a gente está no mundo das ideias, no mundo, não vou dizer do achismo, porque a ciência já está atrás. Uma revista como a Nature, ela é muito conceituada, a Science é muito conceituada. Então, para você colocar um artigo lá e dizer isso, é porque realmente existem evidências. Agora, até a gente provar, porque uma coisa é dizer o homem estava lá há 130 mil anos. Primeira pergunta é, ok, como ele chegou? Quando ele chegou? Por que ele chegou? Da onde ele chegou? Isso são respostas que a gente vai ter daqui muito tempo, não é uma resposta para agora. Uma das coisas que se imagina é que talvez, como eu disse antes, a gente não sabe, mas talvez não fosse o Homo sapiens. Talvez fosse, sei lá, o Homo de Neandertal, o Homo florensis, Homo... Existem diversos outros homos pelo mundo que, vamos dizer assim, não vingaram, né? Hoje todos nós somos descendentes do Homo sapiens. Mas talvez fosse um outro homem que não é o homem moderno como a gente conhece. Bom, para finalizar, a teoria mais aceita hoje é essa aqui. O homem veio de barquinho, né, costeando bem próximo. Ele não tinha um barco muito evoluído. Sei lá, talvez ele estivesse sentado em cima de um tronco de madeira, eu não sei. Mas ele veio costeando toda a América até chegar aqui. Então ele atravessou o Estreito de Bering durante uma era glacial, talvez antes ainda dessa última era glacial, e ele veio parando, fazendo paradas, claro, ele precisa buscar alimentos e tudo mais, e ele chegou aqui. Essa é a teoria mais aceita, vindo do Estreito de Bering, navegando pela costa, e o primeiro sítio que a gente tem oficialmente é Monte Verde. Até que a gente prove que a Serra da Capivara é ainda mais antiga, ou Clovis, ou qualquer outro lugar, é Monte Verde o sítio mais antigo. Beleza, galera? Espero que eu tenha confundido bastante vocês com todas as informações, afinal de contas, a ideia acho que é essa mesmo, né? A gente acaba confundindo um pouco mais, mas jogando dúvidas na cabeça de vocês, espero que vocês tenham a curiosidade de procurar mais sobre isso, de quando olharem uma coisa sobre o homem na América, sei lá, na internet ou na TV, vocês parem para ver, parem para ler, porque é um assunto que vai levar muito tempo ainda até que a gente consiga novas tecnologias para chegar a respostas. Beleza? Galera, um grande abraço, espero que tenham gostado e nos vemos na sequência. Até mais!